pessoal, está começando mais um quadro Talentos Locais e hoje eu estou aqui em Serra dos Aimorés, aqui com o Júlio César, Isso. que é aqui na cutelaria dele. Ele vai falar um pouco da arte. A arte. Júlio, o que é essa arte? Conta aí para nós. O que é a cutelaria? A cutelaria, ela é uma arte antiquíssima, né? Que remonta desde quando o pessoal lá do Japão fazia espadas e fazia machados, os vikings, etc. Desde a Idade do Bronze. A cutelaria existe junto com todas as outras artes de cerâmica, de fundição, tudo que envolve fogo, a cutelaria já estava presente. As facas de cozinha já vêm desde a idade da pedra lascada. Então pensa aí, é uma coisa muito antiga. Hoje em dia a gente tem várias técnicas e coisas modernas para poder fazer as mesmas coisas que eles faziam há 2, 3 mil anos atrás. Pois é, pessoal, hoje eu vim aqui na cutelaria dele, ele vai explicar para nós, passo a passo, como ele produz uma faca para você aí que está em casa. O primeiro passo para você ter a sua faca é a escolha da faca em si, porque no mundo da cutelaria tem centenas de tipos de faca, principalmente quando é o enfoque nessas facas mais japonesas, que é o meu nicho de trabalho, porque tem pessoal que faz só faca de caça, tem outros que faz só faca de combate, tem outros que só faz canivete, tem outros que só faz machado, tem outros que só faz espada, e eu fui direto para a linha da cutelaria para facas de cozinha especificamente. Então, quando você entra dentro do mundo das facas de cozinha, tem faca até para abrir ostra, tem uma faca específica. Então, tudo começa por aí. Vamos do básico do básico. Imagina que você vai querer uma faca para você levar para sua cozinha do dia a dia. Vamos pegar que é uma Gyuto, que é a faca mais versátil de todas, ou uma Santoku, que a palavra Santoku significa 3 funções, que é cortar, filetar e picar, fatiar, etc. Que é essa daqui, ó, tá até aqui uma já perfilada. Vamos dizer que você escolhe uma Santoku dessa daqui. Aí, depois de você escolher o tipo de lâmina, você vai escolher o tipo de aço que você vai usar. Alguns aços, eles têm uma retenção de fio maior, outros aços, eles são mais resistentes à fratura. Então, tem aço inoxidável também e aço que oxida, que é o caso do aço carbono. Então, depois que a gente definir todas essas variáveis, por exemplo, essa daqui é uma de aço carbono, de 1070, e vai ser temperada também em óleo, que também tem essa questão. Tem umas que são temperadas no óleo. A têmpera é o endurecimento da lâmina. Porque do jeito que esse aço está aqui, eu posso pegar ele com a mão pura e dobrar ele, porque ele está flexível. Porque ele está recozido. Quando eu fizer a têmpera, ele vai se tornar extremamente duro. Aí se cair no chão, a lâmina vai quebrar. É o extremo oposto, fica igual um vidro. Aí depois do processo de têmpera, vem o processo de revenimento, que é para abaixar um pouco a dureza desse aço, para você conseguir principalmente afiar a faca. Porque da dureza que ela sai da têmpera, ela sai tão dura que você não consegue nem afiar. E aí faz o revenimento, abaixa a dureza e aí ela chega no equilíbrio ideal entre ductilidade e tenacidade. Aí depois que tem todo esse processo do tratamento térmico, aí vem o processo de usinagem. Aí a pessoa também escolhe isso. Porque às vezes a pessoa quer uma faca mais fina, porque ela vai cortar alimentos mais delicados, etc. E às vezes ela quer uma faca mais robusta, porque ela quer cortar um osso de galinha, uma espinha de peixe. Então, uma faca que serve para uma coisa não serve para outra coisa. Não existe uma faca que faz todas as funções. Existe uma faca para cada função. Foca nisso, que isso é muito importante. E aí, depois de todas essas variáveis definidas, aí a gente chega na geometria, tipo de aço, tipo de tratamento térmico, a dureza também é importante. Às vezes a pessoa quer uma faca que tenha a maior retenção possível, porque ela vai cortar principalmente sushi, que é o caso dessa daqui, ó. Essa daqui a gente chama na cutelaria japonesa de Yanagiba. Essa lâmina aqui ela é específica para cortar sushi. Às vezes tem gente que usa para cortar picanha, quer fazer um corte só, pega a picanha e faz um corte só. Beleza, igualzinho corta o sushi. Essa daqui é especificamente para essa função, para fazer um corte só, então ela tem a maior dureza possível e é uma faca bem fina. Então isso torna também ela uma faca extremamente delicada. E às vezes a pessoa quer usar uma faca que foi feita para uma finalidade para outra finalidade. Então tem gente que usa a faca como se fosse machado. E aí não dá, aí quebra. Ou seja, usa a faca para 1000 utilidades. Mas a faca ali, no máximo, vai desempenhar 3 funções assim, satisfatoriamente, e uma função só, assim, 100%. Porque às vezes você tem uma faca muito pequena para descascar legumes. Show! Aí você quer pegar essa mesma faca para desossar um frango.
aí você já vai ter mais dificuldade, porque vai ter parte do frango que a faca não vai entrar. Então existe uma faca específica só para desossar frango, que chama Honesuke. Existe uma faca específica só para filetar peixe. Existe uma faca específica só para filetar carne. Então cada faca, ela foi desenvolvida uma função, e isso ao longo de séculos. Porque vamos pegar um açougue, por exemplo. Antigamente, muito antigamente, 700, 800 anos atrás, o cara ia lá no meio do pasto, matava o boi com machado, e aí partia as partes maiores, estripava, etc., coreava e trazia aquele pedação de carne para dentro do açougue. E aí o cara tinha que usar as técnicas dele para poder transformar aquilo numa carne, para poder vender, cortar costela, cortar o chão, cortar o acém, etc. Então, às vezes, a peça era muito comprida e o cara tinha uma única faca. Como é que ele ia meter o braço inteiro lá dentro? Então ele já tinha uma faca mais comprida. Às vezes era só uma coisa mais delicada, um fígado, um trem, um rim, aí já tinha uma faca menor. Então aí já começou a especialização das lâminas. E aí hoje a gente tem um chefe hoje de cozinha, ele teria que ter no mínimo umas 6 facas diferentes para cumprir 6 funções específicas. Quando a gente assiste vários programas de culinária, de chefes, ele já tem uma pastinha com vários tipos de faca. Exatamente. Nessa função, cada exatamente, função. Agora conta para nós, quando surgiu essa paixão pela cutelaria? Essa história é engraçada demais. Quando eu trabalhava na usina de açúcar e álcool, na DASA, aconteceu uma situação de a gente precisar de uma faca para poder cortar um tubo. E aí, rapaz, ninguém tinha faca, ninguém tinha canivete, ninguém tinha nada. E aí tinha um pedaço de facão de cana, tinha um facão de cana, só a lâmina. E um cabo de vassourão. Eu olhei aquilo ali, um MacGyver dentro de mim já falou assim, ó. E aí quando eu vi aquela faca lá, quando eu vi aquele pedaço de lâmina de facão, eu falei, rapaz, eu vou ter que desenrolar uma faca nesse trem. Aí no esmeril mesmo, lá tinha uma pedrona de esmeril, cortei aquele facão no esmeril, não foi nem na esmerilhadeira, e improvisei uma faca ali mais ou menos, e fiz essa faca, consegui me resolver o problema. Aí 3, 4 dias, apareceu o dono, e a faca, puf, sumiu. Aí eu peguei a outra banda do facão, o resto da outra vassoura, e fiz outra, já melhorzinha, e aí passou 1 semana, 2, o cara falou assim, moço, você não quer vender essa faca, não? Falei, porque toda hora ele pegava emprestado comigo. Falei, moço, dá 20 conto aí, toma essa faca pra você. Ele pegou, me deu 20 conto e pegou a faca. Aí eu peguei outro facão, fiz outra gambiarra e aí vendi já por 50 conto. E aí foi indo. E só que nessa época eu trabalhava paralelamente, porque lá a escala era de 12 por 36. Então eu trabalhava na usina e na minha folga eu trabalhava na marcenaria. Daí essa loucura de madeira que você viu aí, porque eu sou apaixonado também por madeira por causa da marcenaria. E aí meu berço é um berço de marcenaria, meu pai é marceneiro, e aí tem meu mestre Beto, um abraço pro meu mestre Beto. E aí nos intervalos entre os trabalhos da marcenaria, aí eu aproveitava algumas máquinas da marcenaria para ir fazendo as facas melhores, mas ainda usando aquelas lâminas de facão. E aí eu fui pesquisar na internet, moço, porque uma moça chegou e falou assim, você não faz faca para cozinha, não? Eu falei, moço, eu faço uma faca gambiarrada aí. Aí ela, faz uma faca que presta, moço. Eu falei, vou fazer uma faca que presta então. Aí fui no santo Google, no San Google e no San YouTube e pesquisei lá como fazer uma faca. E aí mostrava, aí abriu um mundo, explodiu assim, os caras fazendo faca de disco de arado, de mola de caminhão, até aquela espiga do amortecedor também, fazendo faca de tudo, que tem coisa de aço. Eu falei, rapaz, é pra fazer faca de tudo. E aí fui pesquisando, peguei minha faca até foi uma de chapa de disco de arado. Fiz uma de disco de arado que ficou assim bem mais ou menos, mas já tinha assim cara de faca. E aí foi assim que começou. Aí eu fiz um curso, comprei um curso pago, fiz um curso com um dos maiores mestres do Brasil, chama Berardo, que ele é Master Smith, que é o grau máximo que você pode chegar no mundo da cutelaria. E eu fiz o curso dele, e aí a partir desse curso, com essa base técnica e teórica de verdade, assim, essa questão do tratamento de tempo que eu tinha te explicado antes, etc., foi tudo que eu aprendi nesse curso, graças a isso. E também com a prática, né? E também trocando ideia com vários cuteleiros do Brasil e do mundo ao mesmo tempo, para poder fazer essa troca de experiência, de aprendizado. Ainda mais que eu só tenho 4 anos de cutelaria, eu estou engatinhando, tem gente que tem 30. Então, foi assim que começou, por causa de uma necessidade. Eu acabei esbarrando, caindo, assim, tropeçando na cutelaria. E tem que ter muito amor, né?
Porque é um trabalho duro. Você pegar, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer tal coisa visando dinheiro. Mas dinheiro sim é bom, mas tem que ter amor primeiro envolvido, né? Eu acredito que o dinheiro ele seja uma consequência desse amor. Isso. Porque a cutelaria é um trabalho muito duro, é um trabalho fisicamente extenuante, muito perigoso. A gente do mundo da cutelaria, que a gente fica dentro de uma bolha, né? A gente vive várias bolhas. Aí tem os médicos, aí tem os assuntos de medicina. A cutelaria tem uns assuntos de cutelaria. E um dos assuntos recorrentes são acidentes de trabalho. Porque a gente trabalha com máquinas muito perigosas, a gente trabalha com materiais muito perigosos, a gente trabalha também com ácidos, a gente trabalha com vários tipos de químicos, a gente trabalha com coisas assim que realmente o cara pode ficar sem o dedo, pode ficar cego. Uma lixa dessa que arrebenta, ela arrebenta em 150, 180 km por hora. Uma dessa arrebentou e a faca vazou, atravessou o balde e o banco e enfiou no chão. Pra você ter ideia. E se pega no cara, já era. Então é uma profissão assim, muito perigosa, fisicamente muito exigente, porque quando a gente vai forjar, a gente fica exposto a 1900 graus de temperatura por 2, 3 horas seguidas. A gente chega a perder 3 quilos num dia de forjamento. A gente desidrata, é muito puxado. Então, se a pessoa entrar numa cutelaria da vida achando que vai ganhar dinheiro, ela está muito equivocada. Porque o máximo que ela vai ganhar é um monte de calo, queimadura, corte e etc. Mas quando você chega num estágio que você entende que o seu trabalho ele impacta positivamente a vida de outras pessoas, você faz o meu trabalho é fazer uma ferramenta de trabalho para outros profissionais. Então, quando uma pessoa recebe e passa para mim aquele feedback de que uma coisa que eu fiz ajuda ela no dia a dia, e outra coisa, uma faca não é que nem uma chave de fenda, que nem uma morsa, que nem um martelo. É uma ferramenta que dura por gerações se você cuidar direitinho. A forma como eu trabalho, que eu construo essas facas, é justamente para que ela vire um item assim de colecionador, que vire um artigo da família, que a pessoa morra e aquilo vai continuar lá e se for bem cuidado, vai ficar para os filhos, para os netos, para o bisneto, etc. Então é muito gratificante saber que você produz um produto, você faz um produto que vira um legado. É isso aí, pessoal. Acompanhe algumas obras de arte, alguns trabalhos que ele faz nesses vídeos aí. Aqui, ó, na luz da lixadeira é a melhor luz. Olha aí, ó, foca a câmera, foca ali no mesmo. Olha ali, ó. 3 horas para fazer um cabo? 3 horas para fazer um cabo, mas tá aí. Olha aí o bichão. Olha isso aqui. Olha essa belezinha. Agora, olha ela cortando. Que maravilha. E ó. Sem condições, um corte macio, liso, limpo. Vou mostrar para vocês agora como é que ela tá cortando. Ó. Dá para ver o ramon aqui em cima, mas bem clarinho, aqui nessa faixa aqui. Lá, quando a luz bate no determinado ângulo. Enfim, olha só. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver as obras de arte. Coisas maravilhosas, peças bonitas. E fala pra nós, a pessoa queira
adquirir um produto seu, como é que a pessoa faz? Hoje, a principal forma para você ter uma faca minha é pelo meu Instagram e pelo meu WhatsApp. O meu WhatsApp fica no link da bio do Instagram, é só tocar lá e vai direto para o WhatsApp. E aí você vem com as informações daquilo que você está buscando numa faca, ou já vem com o projeto pronto. Tem pessoas que elas já trazem uma foto da faca que elas estão em mente. E aí eu vou ver também, né, se o maquinário que eu tenho, o conhecimento técnico que eu tenho vai ser capaz de alcançar aquilo. Se for uma coisa que estiver dentro do meu escopo de conhecimento, aí beleza. Aí eu faço um esforço e consigo chegar num resultado próximo, igual ou superior. Agora, raramente acontece de alguém me pedir uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Exceto quando a pessoa vem e fala assim, você faz machado? Eu falei, moço, eu faço machado não. Ué, mas isso aí não é cuteleiro? Eu falei, moço, isso aí é igual medicina. Dentro da medicina tem ortopedista, tem oftalmologista, tem meio monte de coisa. Então, dentro da cutelaria também. Tem cara que só faz faca de cozinha, tem cara que só faz machado, tem cara que só faz espada e por aí vai. Então, é uma coisa assim, né? Então, se a pessoa quiser adquirir uma faca minha, entre em contato comigo pelo Instagram, que vai aparecer aí, eu acho. Vai aparecer, né? Aparecendo aqui embaixo dos caracteres. Ótimo. Vai aparecer no meu... entra no meu Instagram, clica no link na bio lá e vai direto pro meu WhatsApp. Aí você conversa comigo e nós vamos fazer um longo processo de filtragem até chegar no que vai ser finalmente a sua faca. O telespectador que está assistindo aí, vamos supor que ele encomenda com você uma faca. Uhum. Tem um tempo para a pessoa entregar, porque essa é a parte que ninguém gosta. Que é a parte que ninguém gosta. Já tem pessoas que já tá querendo preço, ó. Ou seja, se você quer uma dessas facas, adianta o processo, porque a fila é longa. O processo de confecção em si, ele não é muito demorado. Se eu pegar hoje para fazer uma única faca do zero até o ponto de ela ficar pronta e a pessoa só receber, demora uns 5 dias. Demora 5 dias para fazer uma faca do zero absoluto. Desde o aço, vou até pegar aqui a chapa pura, ó. Desde a chapa pura, sim. Aí depois vem e faz o perfilamento da lâmina, aí depois faz todo o tratamento térmico, e aí depois faz toda a usinagem, e aí depois vem todo o processo de afiação, e depois todo o processo de acabamento manual, aí depois vem todo o processo de fazer o cabo, todo o processo de fazer a saia, aí depois eu dou mais um retoque na afiação, e aí sim a faca está pronta. Isso tudo demora 5 dias. Mas, como outras pessoas já chegaram na frente, então hoje, se a pessoa quiser encomendar uma faca hoje, ela vai levar de 30 a 45 dias para ficar pronta. Você estava me falando sobre essa faca aqui, igual você mostrou para pegar, não pode tocar na lâmina. Por quê? O que acontece? Quando nós temos uma faca de aço carbono, o aço carbono a gente chama de um aço vivo. O aço carbono é um aço vivo. Eu sei que vai soar meio poético até o que eu vou falar agora. Vai ficar meio assim, não é que eu tô querendo enfeitar o pavão. Quase que eu botei a mão preta na sua camisa branca. Eu não tô querendo enfeitar o pavão. É que é o seguinte, quando a gente faz uma faca de aço carbono, o aço carbono é um aço extremamente reativo. Ele reage com ácidos. A nossa mão é cheia de sais, de ácidos, de poeira e outras coisas que contaminam o aço, entre aspas. Quando você usa uma faca de aço carbono, vamos pegar como exemplo aquela faca de R$12 da Tramontina. Aquela faca de aço carbono que você compra, ela tá linda, cromadona, aí quando você chega e usa 2 vezes, a bichinha já tá toda enferrujada. Isso não é ferrugem, isso é pátina. A ferrugem já é a quebra da molécula do aço, é quando o aço já começa a esfarelar, esfacelar. Essa pátina é uma oxidação superficial, que é como se fosse o histórico da lâmina. Você pode remover isso? Pode. Alguns cuidados são necessários, junto com cada faca vai um manual de instruções especificando como é que você cuida direitinho dela, aonde você deve guardar e como, e sempre passando óleo mineral, pós-uso, lavar direitinho, secar e passar um óleo mineral, que o óleo mineral cria uma película que impede o contato do aço com o ar, que é o oxigênio que reage com o aço, com ferro, e cria o óxido de ferro, que é a pátina, que é a oxidação. Então é por isso que não é muito bom ficar pegando em lâmina de aço carbono. É por isso que existem as lâminas de aço inoxidável.
O aço inoxidável, ele também oxida, só que muito menos do que o carbono, porque o aço inoxidável ele tem cromo, e o cromo ele não é reativo, ele é quase que um material inerte à reação de oxidação. Você estava contando que essa faca ela vai para onde? Essa daqui vai para Denver, nos Estados Unidos. Eu já mandei faca para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá já mandei para a Coreia do Sul, não do Norte, e acho que mais recentemente Portugal. Nosso sinal pelos nossa rede parceira, que é a Sul TV, e dentro do aplicativo tem a Record TV, que transmite para mais de 150 países. Vocês que almejam uma faca, só entrar aqui na rede social dele e marcar aí a sua, beleza? Quero agradecer por ter Eu que agradeço. nos concedido o espaço aqui, aberto a porta, Me sinto muito honrado. para estar falando da sua arte, do seu talento. O que você tem a dizer às pessoas aí? As últimas considerações? Isso. Olha, eu primeiro quero agradecer. De certa forma, é um reconhecimento, né, pelo trabalho. De alguma forma, chegou ao conhecimento público, porque você viu como é que eu estou escondido aqui, né? E eu fico trabalhando aqui escondidinho e tocadinho, e só sempre fazendo meu trabalho. Eu trabalho sozinho o dia inteiro. E recentemente só que eu estou trabalhando em tempo integral. Antes eu trabalhava junto na prefeitura, no setor de tributos, com o meu mestre Adailton. Um abraço, Adailton. Agora que eu estou trabalhando em tempo integral, eu parei para refletir sobre muita coisa, e eu realmente sou muito grato por ter conseguido viver de uma coisa que eu adoro fazer. É muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir viver, pagar as contas com aquilo que ela gosta de fazer. E a cutelaria foi uma coisa que eu fui me apaixonando. Tipo assim, eu tô engatinhando na cutelaria ainda. Tem gente que vê as facas prontas assim e fala, esse cara manja demais, mas gente, eu tô engatinhando. Eu tô começando a descobrir as coisas agora. Então eu fico muito feliz por, mesmo nesse estágio tão embrionário dessa cutelaria, eu já tá tendo uma certa visibilidade e um certo alcance. Então eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, que tem me proporcionado tudo isso. E em segundo lugar, a minha família, que tem me apoiado nessa decisão maluca de viver e fazer faca. Isso é arte. Arte não tem explicação, né? Arte é algo surreal, maravilhoso. Quando você faz do zero ali, Rapaz, deixa e você vê sua arte assim explodindo em todos os lugares. Então, pessoal, você de Nanuque, região, do Brasil, do mundo, precisou de faca? Procura ele aqui. Entra nas redes sociais e encomenda a sua. Quero agradecer a cada um de vocês por ter estado aqui conosco. Muito obrigado a todos pela audiência. Quer apresentar o seu talento aqui? Entra no WhatsApp da TV, que é o 33991761263. Obrigado a todos e mais um Talentos Locais. Tchau. tchau.